tarde a todas e todos. Meu nome é Wellington Andrade, eu sou professor aqui da Faculdade Casper Libero há 22 anos, professor de língua portuguesa e jornalismo cultural, no curso de pós-graduação. Atualmente eu estou licenciado das aulas da graduação em função de ser o atual diretor da faculdade. A direção assumiu no último dia 1º de março. Então a ideia aqui é a gente falar sobre as obras do vestibular. Propriamente a gente não vai fazer a apresentação do esquema narrativo, eu não vou fazer o resumo da obra, embora eu vá falar também naturalmente de partes da obra quando nos interessar para que a gente faça a análise. O Quincas Borba, vamos começar assim fazendo uma consideração geral, é uma das obras talvez mais injustiçadas do Machado de Assis, porque muita gente, a crítica normalmente dá mais importância ao Memórias Póstumas de Brás Cubas, que de fato é um grande livro, é um clássico, e ao Dom Casmurro, cuja dúvida narrativa, se a Capitu traiu ou não Bentinho, é o grande assunto do livro, e também da crítica. E aí, uma certa crítica mais observadora da prosa machadiana, assim, de perto, percebe no Quincas Borba um elemento de injustiça, porque é um grande romance, é uma grande obra-prima, que normalmente fica um pouco obscurecida diante das outras duas. A ideia aqui, nesse encontro, é a gente falar, preparar vocês, talvez, para uma leitura, que é uma leitura que a gente entende, sobretudo para quem vai fazer comunicação, que é uma leitura mais sofisticada, porque é uma leitura de dois planos, do que é dito na obra e do que tem que ser entendido pelo leitor, porque não está dito. Para quem já leu o romance, acho que mais ou menos essa é uma ideia que vai ficar clara à medida que a palestra for transcorrendo. Existe uma narrativa, existe uma ação que se conta no livro e existem coisas que o leitor vai percebendo que estão acontecendo paralelamente à narração. E ao final, então, o narrador nos surpreende com uma coisa terrível, que é contada ali no livro. Então, o Machado de Assis é conhecido bastante por digamos, uma galeria de personagens importantes, sobretudo Brás Cubas, que é, digamos, que o grande livro que alçou a fama, e o Quincas Borba aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um personagem, curiosamente, aparece nos dois romances, de maneira mais colateral no Memórias Póstumas e depois, então, de maneira mais expressiva no Quincas Borba mesmo. Quais são os riscos da leitura machadiana? O Machado de Assis sempre propõe para o leitor uma leitura agradável. É muito agradável ler o autor. Ele é espirituoso, o narrador, machadiano, ele é irônico, ele tem sempre uma tirada, ele é muito culto, ele cita literatura, ele cita teatro, ele cita ópera, ele faz brincadeiras com o leitor e ele então nos convida a nos sentirmos inteligentes, tanto quanto ele. Isso é bom, só que aí começa a minha primeira perspectiva aqui crítica. A gente tem que se preparar para entender que essa perspectiva do narrador de querer nos agradar o tempo todo está encobrindo uma outra função do narrador, que é mostrar coisas terríveis para que nós descobramos essas coisas sozinhos. Ele não vai dar de bandeja a revelação, na verdade, dos seus efeitos narrativos, não. O que a crítica diz normalmente do Machado de Assis? Uma filosofia ácida, sempre muito mordaz o que ele faz, vou dar exemplos daqui a pouco aqui, expressa de modo elegante e comedido, é um autor que não exagera, é um autor, digamos, contido, elegante o tempo todo, e que faz da leitura uma experiência agradável, como eu já havia dito. Mas essa é só uma primeira capa, a gente tem que depois mergulhar mais fundo, e tentar chegar lá no fundo do mar, porque somente essa espuma é pouco para a gente ler e entender o autor. Primeira coisa que eu peço para vocês fazerem, que é o que todo leitor, todo professor, todo especialista ou estudioso deve fazer: combater a leitura agradável. Senão a gente fica citando as frases feitas do Machado de Assis. É muito comum Machado de Assis virar autor de frases que você manda, posta no Facebook, nas mídias sociais, manda para os amigos, dizendo: olha que frase genial, olha que coisa engraçada. É pouco isso. Como essa famosa frase do Memórias Póstumas: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Aqui tem uma coisa curiosa em termos de estilo de língua portuguesa, de estilo, figuras de estilo, falta paralelismo aí. Uma coisa é amar durante um tempo, outra coisa é amar durante um dinheiro. E é muita ironia ele fazer essa brincadeira: olha, a Marcela amou durante X tempo, mas quando acabou o dinheiro, o amor também por outra vez acabou.
E essa talvez seja a frase mais citada para dar exemplos de falta de paralelismo semântico. É muito parecido com fiz 2 operações, uma na França e outra no ouvido. Fazer operação na França é uma coisa, fazer operação no ouvido é de outra natureza, de outra ordem, certo? É um autor que vai muito além das frases inspiradas. E aí, o que ele propõe sempre são as situações psicológicas ambíguas. Então, para quem já leu romance, para quem está começando a ler, pensem especialmente na figura da Sofia. A Sofia, que faz parte da tríade lá do Quincas Borba, né? O Rubião, o Palha e a Sofia são, digamos que, a trinca de personagens, o trio de personagens. A Sofia talvez seja a personagem mais ambígua do romance. E a crítica diz, talvez de toda a obra machadiana, porque você não sabe se ela de fato se deixou apaixonar pelo Rubião ou não. Você fica o tempo todo em dúvida, porque o narrador... depois, quando a gente abrir para perguntas, a gente esclarece isso melhor, se vocês quiserem me perguntar coisas mais objetivas a respeito disso. Mas o narrador fala coisas, mas ele tem a intenção de mostrar outras de maneira mais velada para nós, mais escondida. Então ele fala das reações que a Sofia tem diante do Rubião, só que ele sonega a informação integral. Ele vai soltando pequenas pistas e eu, leitor, vou imaginando que talvez a Sofia tenha em algum momento se apaixonado pelo Rubião, sim, e depois tenha se desinteressado dele quando ele perde o dinheiro e começa a enlouquecer. É possível. Então, essa ideia da situação psicológica ambígua é uma grande característica do autor que está muito presente no romance. Mais recentemente, uma crítica literária ligada, né, à pesquisa política, sobretudo o professor Roberto Schwartz, levanta e faz essa relação entre figuração política e representação literária. Vamos chegar lá no seu devido tempo, mas existe uma teoria de que o Rubião, a rigor, né, o personagem principal, é o Brasil, é uma alegoria do Brasil. Então, já vamos chegar lá também, vamos avançar um pouco nisso. Mas talvez seja uma representação literária, personagens que amam, que fazem, têm os seus afazeres diários e tal, mas cujo compromisso é maior, é de fazer uma alegoria, fazer uma representação de um país, de uma nação, de uma certa ideia do capitalismo de então, do século XIX, e por aí vai. Recepção crítica. Muitas leituras são leituras psicologizantes, veem nos personagens uma espécie de representação do próprio autor, do próprio escritor Machado de Assis, né? Não vou entrar muito nisso aqui, mas o pai dele, Francisco José de Assis, era um mulato, filho de escravos alforriados, a mãe Maria Leopoldina Machado de Assis, portuguesa dos Açores, a madrinha, que é muito importante para ele, Maria José de Mendonça de Barroso, e a madrasta, a mãe morre, ele tem 10 anos, a madrasta depois assume a criação dele, é uma pessoa de quem ele se lembra com muito amor, Maria Inês da Silva. Há certas leituras que veem o tempo todo nos personagens uma espécie de representação da condição, né, digamos, subalterna, de classe média baixa, né, filho de um mulato. Mais recentemente, Machado de Assis está sendo representado agora como negro, né, ele tinha uma figura muito mais próxima do negro do que do branco. Então, existe essa ideia de a gente tentar investigar na obra esses traços pessoais, né, biográficos. Mas a leitura que eu vou tentar fazer com vocês aqui é a leitura mais, digamos que literária mesmo. A gente chama de representação literária. Como ele, a partir da literatura, consegue fazer uma grande representação do Brasil. Então, primeiramente, o Machado de Assis trabalha com uma coisa chamada humor, que não é, o humor que ele usa na obra não é de corte especialmente brasileiro. O humor dele vem das leituras que ele fez dos romancistas ingleses e franceses. Então se diz que é um humor de tipo europeu. Ele é muito irônico. O nosso humor brasileiro, ele é muito escrachado, ele é muito direto, ele é muito, digamos que, né, imediato, espontâneo. O Machado não, ele tem uma tendência a fazer sempre alusões veladas, a ironia, que não é um traço propriamente brasileiro, né? Então, a primeira indicação que eu daria aqui é a seguinte: a ironia machadiana nasce da observação que ele faz de que nós somos um país periférico, atrasado, de terceiro mundo, lá no século XIX, né, quando ele vive, mas nós achamos sofisticado, de bom gosto, achamos chique importarmos certas formas literárias da Europa. E aí, entre uma coisa que pretende ser,
né, mais progressista. E um país que é atrasado, que é escravocrata, que é latifundiário, nasce muitas vezes a ironia. Muitas vezes essa ideia do enviesamento, fica enviesado, né? A gente quer ser muito moderno. Vejam, o Machado de Assis é um autor nosso contemporâneo. As coisas não mudaram tanto assim, né? A gente invoca hoje um traço de modernidade, mas nós temos ainda grande parte da população analfabeta, temos pouquíssima gente com saneamento básico, digamos que, né, de qualidade, nas casas brasileiras de norte a sul. Então a gente está sempre no enviesamento, no entroncamento, na contradição de querermos ser modernos, sermos modernos e sermos atrasados. Um autor que é fundamental para o Machado de Assis é o Voltaire, né? É um filósofo francês importante, autor de uma grande obra que vocês têm que ler um dia na vida, que é o Cândido, ou do Otimismo. É uma narrativa muito engraçada, filosófica e ao mesmo tempo muito engraçada. E o que, como eu falei agora há pouco, o que ele gosta mesmo é de cultuar o humor inglês. O humor inglês é um humor que investe bastante em subentendidos. Você fala uma coisa querendo dizer outra. O título do romance aqui é um grande subentendido. Quem é o personagem principal do romance? O homem ou o cachorro? Dois personagens se chamam Quincas Borba no romance. O filósofo, que logo no começo morre, né, e o cachorro que ele deixa como, digamos, herança, né, para o Rubião. Aí a gente fica em dúvida em saber se o romance está tratando, na verdade, do cachorro ou do homem. Os ingleses publicaram um livro, né, traduzido lá para vertidos para o francês, perdão, falei em inglês, os franceses publicaram um livro vertido para o francês, e lá eles resolvem brincar já no título do livro. Em francês o livro se chama Quincas Borba, : o homem ou o cão? Já é uma brincadeira para dizer, olha, a gente não sabe, na verdade, né, de quem se trata. Esse subentendido, essa contradição é uma coisa importante. O narrador machadiano, por que ele nos chama de inteligentes? Porque ele tem muita destreza para, digamos, para o ecletismo. Ele fala de filosofia, ele fala de literatura, ele leu muitas coisas, ele dá dicas, digamos, culturais, humanísticas. Ele é um sujeito chamado ilustrado, né? Só que tudo é tratado em chave de derrisão. Derrisão é riso, é escárnio, é engraçado. Tudo é feito para a gente rir. Então, ele pode invocar uma piada muito sofisticada, ele pode fazer alusão a um escritor muito importante, aos gregos, aos latinos, mas o objetivo maior é que o leitor ria daquilo. Então, essa conduta a gente também tem que prestar atenção nela para ver aqui, por que ela está servindo, na verdade, na leitura do romance. O humor nasce daquilo que a gente estuda na escola, que é o iluminismo francês, o século das luzes. Então, é um narrador ilustrado, né, e iluminado pelas luzes francesas, europeias, do século anterior ainda ao que viveu Machado. Então, aqui vai a primeira condição. No Brasil, em países periféricos, a grande conquista da humanidade, que é o iluminismo francês, que estabeleceu os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, chegam aqui, não atendem a todas as pessoas, digamos que indistintamente. Não, aqui tem gente mais igual do que as outras. Se vocês leram lá A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que é um grande romance, isso fica claro. Depois se descobre que alguns animais são mais iguais do que os outros. Então, num sistema, digamos, capitalista calcado numa ideia de democracia, todos são iguais perante a lei. O que o Machado está descobrindo aqui? Não é uma democracia ainda, porque é um império, digamos que, né, fundado numa instituição terrível, das mais terríveis inventadas pelo homem, chamada escravidão. E ali fica claro que essa sociedade é profundamente injusta, ela é profundamente assimétrica, ela não tem igualdade. Embora o tempo todo o narrador queira falar de coisas, né, ligadas às grandes democracias do Ocidente. Mas chega aqui, essas coisas, né, não são atendidas, não são resolvidas integralmente. O riso nasce das aquisições do Ocidente moderno. Tudo que o Ocidente recebe, a gente acha por bem, então, implantar aqui. Vocês já devem ter visto isso em várias disciplinas em que vocês estudam. O brasileiro, o latino-americano, os países periféricos, normalmente eles ficam, né, macaqueando, imitando o padrão, digamos que europeu ou americano, que a gente sempre toma como, digamos, como ideal. Eu sou carioca, lá no Rio de Janeiro tem um shopping famoso, na Barra da Tijuca, em que há uma réplica muito mal feita da Estátua da Liberdade.
E aí a ideia é que parecer que, putz, se você não pode ir para Nova York, veja a Estátua da Liberdade aqui na Barra da Tijuca, né? E aí sempre a gente tem essa ideia do arremedo, sempre alguém arremedando outras coisas, como há cidades brasileiras que tentam arremedar o Cristo Redentor, por exemplo, né? Você não pode ir para o Rio, uma cidade maravilhosa, mas temos uma réplica do Cristo parecido. Então, existe sempre essa ideia da imitação, do arremedo. E nós temos aqui, o narrador adora praticar a sua sabedoria, essa cultura. Para o Brasil, ou para o brasileiro do século XIX, sobretudo, não é importante que você saiba, é importante que você mostre que sabe. E aí é aquilo que o Gilberto Freire chama de o caráter ornamental da cultura e do saber. Então vamos pensar assim, ó, dá para a gente fazer uma distinção. Os europeus, de maneira geral, guardando todas as proporções, sem querer ser preconceituoso, mas os europeus sabem porque acham que é importante saber. A nossa cultura humanística, greco-latina e tal, toda ela está calcada nessa ideia. É importante que o homem saiba, saber não ocupa espaço. Os americanos talvez sejam mais pragmáticos. Eles acham importante saber para aplicar isso na vida social. Então é importante saber para poder construir melhores pontes, melhores edifícios, melhorar a educação. Então saber é, digamos, né, de tipo prático, pragmático. Nós, ibero-americanos, nós advindos, né, da cultura espanhola e portuguesa, temos a tendência de mostrar que sabemos e não sabemos de fato. E aí tem aquela famosa imagem que os filhos, isso está no Quincas Borba, está no Dom Casmurro, está no Memórias Póstumas, os filhos das famílias mais abastadas brasileiras do século XIX iam para a Europa estudar o quê? Medicina e Direito, eram as carreiras, digamos, mais importantes, mais disputadas. Voltavam para o Brasil, não iam ser nem médicos, nem advogados, mas botavam o quê? O diploma na parede, botavam um anel no dedo e exigiam ser chamados de doutor. Até hoje tem muita gente que é chamada de doutor, não tendo nenhum tipo de título que faça jus àquela menção. Então, isso aqui nós chamamos de caráter ornamental do saber e da cultura. Eu só preciso mostrar que eu sei. O narrador machadiano faz isso o tempo todo. Ele fica o tempo todo dizendo, ele está comentando uma coisa muito banal sobre o que aconteceu entre o Rubião e o Palha, por exemplo. Aí ele taca lá uma citação do Shakespeare. Ele fala da Bíblia, ele fala de uma ópera, ele fala de um filósofo grego, quando talvez não caibam, né? Essas citações não caibam muitas vezes. Mas a ideia é, olha como eu sei, e caro leitor, veja como eu sou uma pessoa culta. Dá para entender? O narrador, então, está, de certa maneira, imitando um certo comportamento do brasileiro. Ele está percebendo que no século XIX, muitos doutores sabem muito pouca coisa, mas adoram dizer que sabem. E aí ficam, então, digamos, né, mostrando a sua erudição, que não passa da página 2. Se você vai aprofundar melhor ali o conhecimento, você percebe que a pessoa não consegue ir mais além, mais a fundo. Então, essa talvez seja a primeira grande observação que eu faço aqui do ponto de vista crítico. Se vocês não entenderem, por favor, me perguntem. Existem as ações que os personagens fazem, que nós chamamos de matéria narrada. Qual que é a matéria narrada do Quincas Borba? É um sujeito chamado Rubião, herda uma herança de um amigo dele, o amigo deixa para ele todo o dinheiro, né? Esse sujeito, então, por um golpe da fortuna, fica rico, se muda de Barbacena, onde ele mora, vai para o Rio de Janeiro, se estabelece lá. Lá, já no caminho de ida para o Rio de Janeiro, ele encontra na estação de Valença um casal que se demonstra muito afável, muito cordial, né? Não sei se vocês percebem ali, para quem já chegou nessa parte, logo inicial do romance, o Cristiano Palha naturalmente se interessa por alguém que acabou de dizer, ganhei uma herança, e aí começa, né, a expressão da moda, começa a colar naquela pessoa e começa a fazer daquele amigo uma espécie de extensão também da sua riqueza pessoal. Aí ele muda para a corte, estabelece uma relação boa com esse casal, até que ele se apaixona por essa mulher. E aí começa a levar uma paixão, digamos que, em primeiro momento declarada, depois mal resolvida, até que ele enlouquece, o amor não é correspondido, embora pareça que a Sofia em algum momento tem sim interesse nele, ou pelo menos, né, alimenta a paixão dele, e aí depois então o Rubião é alijado, né, ele é descartado, digamos que, ele volta para Barbacena, lá original, onde ele encontra um fim muito melancólico, um romance muito triste, que termina de maneira muito melancólica. Isso nós chamamos de matéria narrada. Para quem vai fazer jornalismo, sobre tudo isso é o quê, né? Digamos que é aquilo que você vai colocar na sua reportagem, na sua nota
na sua matéria. Matéria narrada. Mas, para além disso, ou paralelamente a isso, nós chamamos de esquema narrativo, o narrador. Aí não é o que, é o como. Como o narrador conta isso para a gente. Como é que o narrador vai contando essas coisas. Para quem leu, ou para quem está lendo, vá lá, né, consulte de novo o livro. O narrador, muitas vezes, simplesmente tripudia do Rubião. O Rubião está vendo uma coisa muito triste, muito melancólica, muito delicada, e o narrador está ali adorando citar Shakespeare, Camões, Dom Quixote, Sócrates, os gregos, tal. Ele parece que não está nem um pouco compadecido da situação do personagem cuja história principal ele está contando. Então aqui já tem uma espécie de descaso, sabe? Aqui já tem uma espécie de muita ironia. Olha, ele está vendo uma coisa muito grave, mas eu estou mais preocupado em falar e mostrar para você, leitor, como eu sou um sujeito lido, culto, ilustrado e por aí vai. Há um grande crítico, eu já citei ele agora recentemente, Roberto Schwartz, que tem uma tese sobre Machado de Assis, em que ele diz, por que é irônico Machado de Assis? Porque ele está sempre mostrando as ideias fora do lugar. A gente quer ser moderno, mas não dá para ser moderno quando o país é latifundiário e é escravocrata. Qual que é a ideia fora do lugar? Vocês devem lembrar logo um conselho que o casal Palha dá para o Rubião quando ele se muda para o Rio de Janeiro. Se livre dos seus escravos, não pega bem ter escravo hoje em dia, embora aquela sociedade ainda fosse escravocrata. Então contrata um cozinheiro francês e um criado espanhol, aí tudo bem. Isso é uma ironia, isso é uma ideia fora do lugar, porque essa instituição, né, chamada escravidão, que já tinha sido abolida no mundo civilizado, ainda continuava dando aqui, digamos, né, sinais de que ela ia perdurar por um bom tempo. E aí, como é que a gente pode ousar ser chamados, né? Sermos chamados de modernos, se nós ainda estamos calcados em coisas tão bárbaras, tão antiquadas, tão antigas, tão obsoletas? Vou fazer a última provocação contemporânea de novo para vocês. A gente não pode falar no século XXI, 2019, em modernidade, enquanto 2/3 dos brasileiros, metade dos brasileiros, vivem à margem de qualquer, digamos, dignidade social. Como, por exemplo, acesso à educação, acesso ao saneamento básico, acesso à saúde. Não dá para falar modernidade se a gente olha somente para o Rio e São Paulo, que são as grandes cidades, as grandes capitais, de fato, que são modernas. Aí vai para o interior, né? Vai para os lugares, para os rincões mais distantes, ali o Brasil ainda é, digamos que medieval, agrário, rural, atrasado, blá, 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 blá. Ironia. A ironia é uma figura de linguagem inventada pelos gregos, que depois foi apropriada pela literatura, pela filosofia, em que você fala uma coisa quando na verdade você quer dizer outra, né? Pode ser ironia você dizer, nossa, como você está bem vestido hoje, e você perceber que a pessoa está muito mal vestida segundo o seu critério, né? Então, ironia é somente você dizer uma coisa quando você pensa em outra. A ironia para nós aqui em relação ao Machado de Assis tem uma outra condição. É você rir na superfície, mas na verdade você sentir o travo amargo da tragédia lá no fundo. Você acha engraçado, mas se você for pensar bem, parar para pensar, não dá para rir de certas situações. Então a ironia é a arte que faz digamos que uma revelação de alguma coisa muito profunda, quando na verdade a primeira reação é você rir dela. Mas se você parar para pensar, aquilo a rigor é o seu contrário. Não tem nada de engraçado, pelo contrário, tem alguma coisa de trágica. Um dia, talvez, vocês lerão lá uma grande tragédia grega chamada Édipo Rei. E o Édipo Rei tem uma grande ironia, que é a ironia, né, no sentido grego. O Édipo, ele passa a peça inteira tentando descobrir quem matou o pai dele. Ele não sabe. Ironicamente, ele descobre que ele mesmo é o assassino do pai. Ele não se lembrava daquele episódio que havia ocorrido com ele, não havia ligado aquele episódio passado com o que aconteceu com o pai dele, e aí, ironicamente, ele descobre, o assassino sou eu. É cômico, é engraçado você perseguir um ideal e descobrir que o ideal estava em você o tempo todo, e ao mesmo tempo é profundamente trágico, né? Você perceber isso e descobrir isso. Esse poeta inglês, George Meredith, fala, né, do espírito cômico e os poderes do riso. A ironia, na verdade, ela sempre é um traço de revelação de alguma coisa que precisa ser, digamos, combatida, porque alguma coisa que assusta. A ironia tem no seu contrário a ideia, digamos, da melancolia. Para não ficar tudo muito etéreo, há uma grande ironia no fato de o Rubião ser o herdeiro,
universal do Quincas Borba. Quando você é um herdeiro universal, você herda tudo. O que é a herança, qual é o elemento principal da herança que o Quincas Borba deixa para o Rubião? O dinheiro. Nós somos herdeiros, né? Quando recebemos um bem, e um bem, digamos, rentável. O dinheiro é o grande elemento da transmissão da herança de um para o outro. Mas o Rubião é herdeiro universal, ele herda tudo. Ele herda uma coisa meio que engraçada, que é o cachorro. Então, né, fica claro no testamento que ele precisa ter o cachorro para ele poder fazer jus à herança. E aí tem aqueles capítulos engraçados em que o Rubião começa a achar que no cachorro está encarnado o espírito do próprio Quincas Borba, que ele não pode maltratar, né, o cachorro, senão, do contrário, ele vai perder a herança por estar maltratando o próprio, digamos que, amigo morto. Aqui já começa a ficar um pouco, digamos que, né, engraçado, esdrúxulo. Então para ganhar dinheiro tem que ganhar cachorro? Tudo bem. Agora, a rigor, melancolicamente, ironicamente, o que é a última coisa que o Quincas Borba transmite ao Rubião, que era dele e ele passa para o outro ao final da vida? A loucura. Então, ironicamente, o Rubião é herdeiro universal do Quincas Borba. Ele herda a riqueza, ele herda o cachorro e ele herda a loucura. Ele termina tão louco quanto o amigo que havia dado o dinheiro, né, que lhe havia cedido o testamento, transferido o testamento. Ou seja, essa é uma grande ironia do livro. Então, duas ironias, eu já estou apontando aqui. A primeira, de quem o livro fala? Do cachorro? Do filósofo? Essa ironia, ela se desdobra em outra. Então, vejam só, o romance se chama Quincas Borba, porque tem um cachorro lá que se chama assim e uma pessoa também. Então, a primeira pergunta é, o romance trata de um personagem que é animal ou de um personagem que é homem, humano, animal, racional? O desdobramento o romance está falando de homens ou de animais? O romance está falando de seres racionais ou irracionais? E aí a grande ironia que vocês têm que perceber no final do livro. O romance está tratando de um homem que termina aniquilado como se fosse um cachorro. Um romance está tratando de um homem que tem riqueza, tem importância, tem uma vida, digamos, né, sofisticada, mas aos poucos vai sendo tratado, enxotado, expulso dos lugares como a gente expulsa um cachorro de rua. Então, a própria condição ambígua do personagem é irônica. Ele é um homem que termina alijado, enxotado como um cachorro. Quando ele morre lá em Barbacena, aí contei, spoiler, quando ele morre em Barbacena, quem ele tem por companhia? O cachorro. E o cachorro, depois o narrador diz, alguns dias depois, o cachorro também morre. Ou seja, é triste pensar que aquele personagem que chegou a ter tudo, né? Vejam a ironia do personagem. Quando ele enlouquece, ele quer se comparar a quem? E ele acha que ele é quem? O Napoleão III. Isso é muito irônico. Vejam, podia ser uma coisa um pouco mais sofisticada. Ele poderia querer ser o Napoleão I, que esse sim é uma figura mais importante. O Napoleão III já é um arremedo, né? Ele já é o terceiro, ele já é de terceira ordem, de terceira linha, já é uma espécie de decadência daquela linhagem imperial. E o Rubião não, ele se interessa, faz o cavanhaque, né? Ele trata a Sofia como Imperatriz Eugênia, tal, como o Napoleão III. Já é uma ironia que alguém que era no seu delírio de grandeza queira imitar uma grandeza inferior. Grandeza inferior, ironia. Tudo bem? O romance é cheio dessas pistas irônicas. O narrador vai o tempo todo invocando, como eu já falei aqui, já ficou claro, né, anedotas, frases, reflexões, tal, sobre a imperfeição humana. Uma das coisas mais bonitas do romance é uma passagem muito discreta, que aparece logo no começo, entre o céu e o mendigo. Não sei se vocês lembram lá. Há um mendigo deitado no chão, na rua, ao relento, e o céu está acima dele naturalmente. E o narrador para a sua matéria narrada, voltando lá a esse assunto, né? Matéria narrada, e o narrador resolve fazer uma observação sobre isso. É uma coisa muito simples e é muito importante para o romance. O mendigo olha para o céu e diz assim, você não ouse cair em cima de mim. E o céu responde, e você não ouse me escalar. Qual que é a moral da história? Cada um no seu lugar. Nem o de baixo vai querer subir, nem o de cima vai querer cair.
não vai haver contato entre essas esferas. Essa é uma, digamos que uma anedota, um episódio, né, do romance que parece muito colateral, parece muito, digamos, desimportante, mas ele reflete mais ou menos o que acontece com os personagens centrais. O Rubião, que era um homem do interior, matuto, professor, né, um sujeito mais assim, digamos, de classe média baixa, desimportante, de uma certa região, né, claro que Minas é importante, mas que não chegava aos pés da corte, que era o Rio de Janeiro e tal, ele em algum momento ousa sair daquela sua esfera e ir para o Rio de Janeiro e fazer parte, né, digamos, dos faustos, do brilho da corte. Ele é o mendigo que ousou escalar o céu. E o céu, a corte, disse para ele, Rubião, volta para de onde você veio. Aquele episódio, então, do mendigo e o céu, representa muito bem que a sociedade brasileira do século XIX era uma sociedade, digamos, hierarquicamente ritualizada. Nem todo mundo de baixo pode subir, porque os de cima vão cair com tudo, vão, né, digamos, descer com tudo sobre os de baixo. Tudo bem? Esse é um episódio, né, bastante irônico também, quando colocado dessa maneira. O Quincas Borba diz para o Rubião, Humanitas precisa comer. Se em vez de um rato ou de um cão fosse um poeta, Byron ou Gonçalves Dias, vejam, não há necessidade de tantas alusões, assim, de tantas citações literárias. Mas o livro vai parando, se vocês pegarem uma boa edição, como essa aqui, da Penguin Books, Companhia das Letras, é uma edição comentada, é bom que ela é cheia de notas de rodapé, várias edições do Machado de Assis são assim, edições mesmo, né, escolares, no bom sentido, para que a gente possa acompanhar, né, as citações e contextualizá-las. Mais para frente, vez este livro, é Dom Quixote. Então vejam, já apareceu Lord Byron, já apareceu Gonçalves Dias, já apareceu Dom Quixote, tanto os personagens quanto o narrador, né, querem mostrar que são lidos, são pessoas muito cultas. A última palavra dele foi que a dor era uma ilusão e que Pangloss não era tão tolo como o inculcou Voltaire. Aqui o narrador está dizendo, olha, eu conheço Voltaire e eu li o Cândido. Insisto muito com vocês, é uma novela publicada em português, maravilhosa, deliciosa, e é muito engraçada, chamada Cândido ou do Otimismo. Dona Tunica sentiu o grasnar do velho corvo da desesperança, quote the Raven, nevermore. O narrador cisma de interromper a sua matéria narrada e colocar uma citação do Edgar Allan Poe, famoso pelo poema O Corvo. E aí aqui que o Machado de Assis, inclusive, traduziu. Então é interessante dizer, o narrador está o tempo todo destilando a sua sabedoria, né? Destilando como ele é culto. Castas estrelas é assim que ele chama Otelo, o terrível, e Tristram Shandy, o jovial. De novo, está citando aqui o Shakespeare e está citando um grande romancista irlandês, Laurence Sterne, que o Machado de Assis, né, na verdade, cita bastante, a quem ele deve boa parte do humor dele. Há entre o céu e a terra muitas ruas mais do que sonha, está invertido ali, muitas ruas mais do que sonha a tua filosofia. É uma citação quase que literal do Shakespeare, certo? Aqui é engraçado, que ele faz um arremedo, ele não está citando literalmente o Hamlet, mas está brincando de arremedar a peça do Shakespeare. Desvario, embora lá tenha seu método. De novo, é o Shakespeare, é a frase do Polônio para a mãe do Shakespeare, para a mãe do Hamlet. Rubião tantas frases compôs, ruminou, que acabou por escrever todos os livros que lera. Essa frase é uma citação quase que literal do Dom Quixote. Vejam, não são citações literais. A gente chama isso de arremedo. Arremedo é quando a tentativa é de imitar o original e acaba ficando, digamos, né, intencionalmente muitas vezes, não perfeito, não consagrado. Então a ideia esse é um movimento importante da cultura brasileira do século XIX, que muitas vezes aparece ainda no século XX e XXI. Já que não podemos imitar integralmente os americanos, vamos arremedá-los, certo? Isso aparece muito na língua portuguesa. Professores de língua portuguesa têm nisso, digamos que um cabedal. É muito comum frases, traduções de músicas ou de poemas, de literatura estrangeira, que no Brasil não cabem ser traduzidos integralmente. Então fica uma espécie de brincadeira. No teatro do século XIX tinha lá La Fille de Mademoiselle Anguy, que no Brasil virou A Filha da Madame Angu. É só para brincar mesmo com a ideia, né? Yellow River, a música famosa dos anos 70, vira uma tradução do João Penca, ela é horrível. Yellow River vira ela é horrível. Tem muita brincadeira que é o arremedo, já que eu não posso
uma canção gravada pelo Ney Matogrosso nos anos 80. Em inglês é Tell Me Once More. Aqui virou Thelma, eu não sou gay, certo? Então vejam, sempre tem a brincadeira, é um arremedo. É a brincadeira de pegar a fonética, a língua de empréstimo, de origem, e aí tentar dar uma condição, digamos, né, cômica, irônica, àquela tradução. O Augusto Meyer, que é um grande crítico literário gaúcho, é o primeiro sujeito que vê no Machado de Assis uma profundidade. Então ele diz, olha, o que o Machado de Assis faz é investigar o traço ou os traços do homem subterrâneo. O que é o homem subterrâneo? Ele tem uma existência, digamos que em cima, ou seja, né, social, da boca para fora, e ele tem uma existência interior a qual nós não temos acesso. Eu faria uma pergunta para vocês. Quem de fato é o Rubião? Nós não sabemos. Que o Rubião, o tempo todo, ele está tentando se ajustar aos padrões da corte, né? A cidade do Rio de Janeiro, no século XIX. E ele não consegue. Então a gente percebe que ele não tem propriamente uma identidade, ele não tem uma substância, ele tem uma reação exterior. Ele é rico, ele ajuda o Camacho com o jornal que o Camacho está editando, ele ajuda, né, ele subscreve uma grande quantia de dinheiro na Comissão das Alagoas, da qual a Sofia está participando. Ele é todo exterioridades. Ele quase não tem vida interior. O narrador não para dizer, de fato, o que se passa no coração, na mente, né, no mais recôndito do ser dele. Essa é uma investigação importante que o Augusto Meyer faz. Machado de Assis, tal como um grande escritor russo, Dostoiévski, está investigando, talvez, né, como que o homem, muitas vezes brasileiro, do século XIX, é impalpável. Então, vejam, é bonito isso, tanto quanto é melancólico. Rubião era um professor. Lá, talvez ele fosse feliz, mas lá ele não participava, lá em Barbacena, ele não participava do brilho da corte. Ele vem para o Rio e aí participa, então, do brilho da corte, quando ele perde alguma coisa interiormente. E ele tem uma paixão que não é correspondida. Vejam, ó, vocês têm que ser doutores nisso. Outra ironia, ele é um professor que se apaixona por uma moça chamada Sofia. O que significa sofos em grego? Sabedoria, conhecimento. Então é um professor que, ironicamente, se apaixona pelo conhecimento, mas não é correspondido por ele, né? Por ela, Sofia, por ele, conhecimento. Então é irônico e é melancólico. Em nenhum momento nós temos acesso à vida interior do Rubião, como não temos acesso à vida interior da Sofia. Um momento, talvez, isso é genial do Machado de Assis, é uma grande, né, assim, uma sacada de gênio. O momento em que ela vai falar dela, ou que o narrador quer falar sobre coisas íntimas, não é ela, a Sofia, que fala, são as rosas, no Jardim das Rosas. Ela passa pelo jardim e as duas rosas começam a conversar sobre a dona do jardim, que é a Sofia. E aí nós percebemos que as rosas estão falando dela, Sofia, mas elas estão, na verdade, fazendo quase que um comentário, né, na base da fofoca, como se fossem duas vizinhas, duas amigas. É muito bonito isso. Outra questão importante para vocês, então, pensarem sobre ela a partir de agora. O Machado não confere a nós, né, leitores, digamos que a intimidade dos seus personagens. Ele não dá para nós o acesso a essa intimidade. E aí vem a ideia, que é uma ideia que começa a surgir no século XIX, de que o sujeito moderno ele é múltiplo e ele é impalpável, que é uma ideia muito cara a um grande autor italiano chamado Pirandello, Luigi Pirandello. O homem sempre é múltiplo, ele é muitas coisas, e ele é impalpável, ninguém consegue de fato tocar num homem, né? Ele sempre escapa e vira outra coisa. Tudo bem? Estamos indo bem? Temos dúvidas assim muito pontuais? Na hora que a gente for abrir para perguntas, a gente conversa. Outra coisa que a crítica, né, mais recentemente, dos anos 30 para cá, começa a levantar, identificar no Machado de Assis. Machado de Assis é um homem que está discutindo os tormentos do ser humano. O homem atormentado por dúvidas morais, existenciais, né, por questões sociais. E a grande lupa que ele abre sobre os seus personagens é sobre as iniquidades do mundo, a injustiça ou as injustiças. Vejam lá, tem um episódio belíssimo que se desdobra em dois, que tem a ver com ironia e tem a ver com injustiça. Logo no começo do romance, o Rubião salva
das garras da morte um menininho chamado Deolindo. O menino sai de casa correndo, vai atravessar a rua, está passando uma carruagem, vai matá-lo praticamente. O Rubião, a despeito de sofrer algum tipo de consequência, ele tira o menino e consegue salvar o menino. E ele vira um herói naquele momento, certo? Porque no romance, naquele momento, o Rubião está se encaminhando para ser um homem muito bem sucedido. É esse mesmo menino que, quando o Rubião já está louco, andando a esmo pelas ruas do Rio de Janeiro, lidera um grupo de meninos vaiando aquele louco maltrapilho e tal. E aí a mãe, em princípio, fica com medo, né? A mãe não reconhece o benfeitor do filho, e o pai volta e diz para a mãe: você viu quem é o homem, né, que as crianças estavam tripudiando? É o salvador do nosso filho. É irônico. E aí isso mostra o quê? As injustiças do mundo. O mundo é muito injusto. E de maneira, digamos que, né, filosófica, cosmológica, não é uma coisa imediata, não é moralismo, né? Não é uma visão moralista imediata, não. O sujeito a quem você salvou da morte é o mesmo sujeito que vai jogar pedra em você e vai escarnecê-lo, né, escarnecer de você, vai ridicularizá-lo publicamente. Mesmo que o menino não saiba, o menino é muito pequenininho, ele não tem consciência daquilo, e fica mais interessante ainda. Ou seja, o que Machado de Assis está retratando aqui é que o mundo é uma grande estrutura injusta e que colhe, né? A estrutura que vai se movendo é uma grande esfera, digamos, né? Que vai sendo movida, que vai sendo levada adiante e que vai colhendo indistintamente os bons e os maus, os justos e os injustos, os que merecem e os que não merecem. Então Machado percebe, é muito diferente da literatura romântica, muito bem intencionada, que fica fazendo, né, com que os maus sejam punidos e os bons sejam, digamos que, alçados à condição especial. Aqui não, aqui é um realismo crítico, que mostra, ó, esse mundo é um mundo de injustiças. É um mundo em que você pode fazer, né, coisas positivas, mas infelizmente você pode levar o negativo como recompensa. O Machado se aproxima um pouco de um grande autor também russo chamado Chekhov, Anton Chekhov, quando se discute, né, quando ele propõe que o progresso é uma desgraça, mas que o atraso é uma vergonha. É o que a gente vive no Brasil. O progresso sempre vai parecer, digamos que uma coisa ruim, problemática, né? Que devia nos ajudar e acaba, na verdade, nos atrapalhando. Por outro lado, o atraso é vergonhoso. E aí vem essa frase maravilhosa. Para o Machado de Assis, para as personagens machadianas, para o narrador machadiano, e para muita gente hoje em dia ainda, infelizmente, a vida é cheia de satisfações, mas vazia de sentido. Eu colocaria essa frase no contexto das mídias digitais e no contexto das redes sociais. Para alguém que tem uma compulsão de postar muitas coisas no Facebook, e no Facebook nós somos sempre muito felizes, no Instagram também, as imagens são sempre muito positivas, tal, essa frase é muito adequada a isso. A vida é cheia de satisfações, a gente está sempre muito satisfeito com coisas que eu estou fazendo, eu quero fazer, mas a rigor, eu comigo mesmo, né, na solidão da minha própria identidade, eu vejo que ela é vazia de sentido. E eu completo com o exterior aquilo que, na verdade, né, não me completa interiormente. O Rubião é o exemplo disso. Qual é o contraste dele com o casal Palha, o Cristiano Palha e a Sofia? Eles não estão preocupados nessa busca interior, eles querem dinheiro. Ele fica mais rico, ele monta um negócio bom, ele se aproxima de banqueiros estrangeiros, ela pede para o marido construir um palacete em Botafogo, onde eles vão terminar a obra, o livro pelo menos. Ou seja, eles ficam só felizes com as satisfações, eles não ficam pensando no sentido da vida. O Rubião não, em algum momento ele percebe que essas ilusões todas, o dinheiro, né, isso numa moralidade muito estreita, muito pequena, deu uma frase pavorosa que é: dinheiro não traz felicidade, certo? Que a gente usa quando a gente não tem dinheiro. Por outro lado, se a gente entender que nem só o ter é importante e o ser também, aí ajusta, né, as coisas ficam ajustadas. De qualquer maneira, o casal Palha, como capitalista, né, eles são citados como capitalistas de então, eles não estão nem um pouco preocupados com isso, não. Eles querem dinheiro e acabou. Dinheiro é bom, né, para eles e basta. Para o Rubião, não. O Rubião quer alguma coisa interior, quer algum tipo de, digamos que, existência mais importante do que somente o ter alguma coisa. Vamos ver aqui.
A técnica do narrador é uma técnica, digamos, muito especial, que lembra muito a técnica do Kafka, o escritor tcheco Franz Kafka, que é sugerir as coisas mais terríveis sob a aparência mais cândida. Então vejam, de novo, pensando na oposição entre matéria narrada e narrador. O narrador fala de coisas terríveis, que é um homem vai sendo cada vez mais alijado, vai perdendo a sua importância, vai enlouquecendo, né, vai se alienando do mundo, e o narrador continua achando muita graça nisso. O narrador fala coisas terríveis da Dona Tunica. Dona Tunica é a filha, né, do Major Siqueira, é uma pessoa próxima a ele. Ela teve pretensões em algum momento de casar com o próprio Rubião. O Rubião não se interessou por ela muito. É uma mulher, né, que o narrador diz, 40 anos, madurona, né, sem muita perspectiva. Ela termina, o pai dela, né, fica ali tentando, de certa maneira, compensá-la com um bom vestido, com uma vida social que ela possa ter e tal, mas ela é uma mulher infeliz. Até que o narrador apresenta um noivo dela. E ela fica feliz, e ela se revela no romance, então, uma mulher casadora que vai ser feliz. Até que o narrador diz, puxa vida, mas alguns dias antes do casamento, o noivo morreu. E a Dona Tunica voltou a ser a mulher solitária, triste, né, ensimesmada, tal. Isso é terrível. E o narrador não diz dessa maneira. O narrador não diz de maneira trágica, dramática. Ele diz de maneira cômica. Ele diz de maneira, digamos que, né, irônica. Então, a técnica é dizer as coisas mais terríveis sob aparência, forma de banalidade ou de normalidade. Alguém leu aqui uma novela chamada A Metamorfose, do Franz Kafka? Metamorfose é uma novela que começa assim. Certa manhã, Gregor Samsa se viu na sua cama transformado em um inseto monstruoso. E aí continua a novela a partir disso. O narrador não diz nada que seja dramático, terrível. Ele não chama atenção para esse evento terrível. Ele diz como se fosse normal. Certa manhã, fulano de tal acordou, levantou, tomou café e saiu. A primeira informação que o Kafka dá na Metamorfose é uma coisa terrível. Um homem acordou e virou um inseto monstruoso. E ainda tem essa condição, né? A tradução portuguesa, brasileira, diz monstruoso. E aí o narrador, a partir daí, começa a dizer como que o Gregor Samsa vai se adaptar a essa situação. E a novela termina de maneira terrível, porque a família resolve, então, dispensar aquele inseto monstruoso. A empregada mata ele, ele morre, a empregada joga fora no lixo e diz, olha, resolvemos o problema do inseto e tal, e acabou. E o narrador o tempo todo está usando um tom chamado médio, sabe? Ele está comentando coisas mais ou menos normais. Corta. Vamos fazer aqui um salto no tempo, 100 e poucos anos depois. Hoje em dia, nós ocidentais, brasileiros especialmente, mas ocidentais, somos capazes de falar coisas terríveis sob aparência de normalidade. Puxa, olha lá, tem 2 pessoas na rua deitadas, né, há uma semana já, por problemas sociais, ou são drogados, estão ali à margem. Você fala, pois é, a vida é assim, fazer o quê? Certo? A gente liga a televisão hoje, no Jornal Nacional, qualquer telejornal, vê as coisas terríveis acontecendo, né? Crianças morrendo, imigrantes indo para a Europa e morrendo, crianças sírias, aquele caso terrível daquele menino, por exemplo, e aí você muda de canal, aí você faz um comentário qualquer sobre outra coisa, você esquece daquela realidade imediata que você não pode se colar nela diretamente. Ou seja, nós estamos comunicando coisas terríveis a partir de uma experiência de banalidade, certo? Como se as coisas fossem absolutamente banais e normais. Esse movimento, quem viu lá no século XIX, percebeu que nós estávamos nos encaminhando para isso, foi Machado de Assis, o Tchekhov e depois, então, o Kafka. O Adorno, que é um grande filósofo alemão, diz isso. É o Kafka, na verdade, que inaugurou o enunciado do jornalismo moderno. O jornalismo hoje, você abre o jornal, você vê coisas terríveis sendo comunicadas e você muda de página e fala, puxa, o que temos agora, né? Qual é o próximo assunto? O Machado de Assis faz parte dessa observação. O Machado de Assis, na verdade, ele percebe que a razão, o narrador machadiano, percebe que a razão, para nós, ela não dá conta de resolver o Brasil, porque alguma coisa de absurdo nós temos aqui. Né? É o que o Roberto Schwartz chama de absurdo à brasileira.
Vejam uma outra coisa ligada à ironia e uma outra coisa ligada a ao enunciado terrível e a forma, digamos que leve. O romance termina fazendo uma referência ao momento zero em que o Rubião talvez tenha começado a enlouquecer, o Cruzeiro do Sul. O romance termina com isso. Ele morre lá em Barbacena e aí o narrador não se comove com essa morte, ele não comenta essa morte de maneira dramática, aí ele volta a dizer que as estrelas no Cruzeiro do Sul estão lá em cima, tão altas que elas não distinguem os homens que choram dos homens que riem. E ele diz isso, olha, os homens são assim, alguns choram e outros riem. Essa referência é a referência imediata ao momento em que o Rubião vai para casa, vai para o jardim da casa onde ele está com a Sofia, eles olham para o céu e ele acredita ao céu, ao Cruzeiro do Sul, a sua paixão por ela. E ele até ele pede que eles façam um pacto, que toda vez que eles olhassem para o Cruzeiro do Sul, um lembrasse do outro, para que aquele amor então tivesse instituído. Certo? É bonito isso do ponto de vista romântico, meio que Romeu e Julieta. E ao final, essa mesma imagem volta para dizer, olha, as estrelas estão tão altas no firmamento que elas não têm condição de saber o homem que sofre e o homem que não sofre. Essa referência, essa citação, faz uma referência a uma piada, vejam, uma piada terrível que o narrador conta. O narrador conta lá, em algum momento, né, fazendo as suas citações todas, que uma mulher perde tudo que ela tem num incêndio. A casa dela pega fogo. Ela vai para frente dos destroços e começa a chorar copiosamente, até que passa um bêbado e diz assim, essa casa era sua? A mulher diz, era. Aí o homem diz assim, posso acender meu charuto nas cinzas da sua casa? E a mulher faz uma cara de fazer o quê? E possivelmente o bêbado acendeu o seu charuto. O que o narrador está dizendo? A alegria de uns é a desgraça de outros. A desgraça de uns é a alegria de outros. É irônico, é terrível, é melancólico. É assustador pensar que alguém possa, digamos, explorar uma miséria do outro e ao mesmo tempo é contado como uma piada, como se fosse uma piada. Parênteses. Desconfiem de comediantes de stand-up comedy que façam coisas terríveis, agressivas, sob a forma do humor. Não é humorista, é um perverso. Muita gente faz isso hoje em dia no stand-up comedy. Fala coisas grosseiras contra a mulher, contra o negro, contra empregados domésticos, contra gente subalterna. E aí muita gente ri, porque não se dá conta de que aquilo não é uma piada, é uma agressão. Certo? O humor é uma coisa, agora, agredir socialmente alguém, né, pelas suas dificuldades, e aí vem uma definição brilhante do Gregório du Vivier, que é um grande humorista, né, e que não está nessa onda, não. Ele diz, o humor não serve para oprimir ninguém. Pelo contrário, o humor tem que oprimir o poderoso, ele tem que fazer pressão, não oprimir, né, mas assim, fazer pressão sobre o poderoso, não sobre quem já não tem nada. Fazer piada contra negro é fácil. Fazer piada contra a mulher, né, ou contra o gay é fácil, mas isso não é humor, isso é opressão, certo? Essa é uma ideia mais ou menos que o Machado de Assis, vejam, ele não está encampando isso, o narrador não está defendendo, ele está mostrando que o narrador acaba fazendo isso. E aí nós, leitores, temos que desconfiar do narrador. O Machado é um grande escritor, ele está propondo que, desconfiem de enunciados sociais no Brasil, em que o pobre, o desvalido, né, aquele que já não tem nada, é mais uma vez oprimido. Nós, leitores, temos que perceber isso. Na equação que ele nos apresenta, o casal Palha também é um casal que começa a narrativa sem muita coisa, né? Eles também são, digamos que, de classe média baixa, mas eles, por interesse financeiro, eles acabam ascendendo socialmente rapidamente. O Rubião não, ele é mais ingênuo, ele é mais humilde, ele é mais, digamos que, naif, né? Digamos, ele é mais idealizado, ele é mais Quixote, assim, um Quixote, ele é mais um idealista, e aí ele que é alijado totalmente. Os outros são bem adaptados e ele não. Isso lembra uma coisa que estava em voga no século XIX inteiro, que é o darwinismo. O Darwin descobre uma coisa científica. Na natureza, o mais bem adaptado vence. Certo? Os animais que não se adaptaram bem à evolução da espécie foram esquecidos, foram colocados para trás. O que, ironicamente, cinicamente, os políticos, os pensadores de então, começam a fazer uma analogia. Se na natureza o mais bem adaptado vence, na sociedade também. Quem se adapta bem, vence. Quem não se adapta, não vence.
nas sociedades, digamos que, né, de muita desigualdade, quem são os mais bem adaptados? Os ricos, os que têm dinheiro. Eu sou bem adaptado, eu tenho dinheiro para pagar um hospital particular. Ah, eu sou pobre, não tenho adaptação, não tenho condição, infelizmente eu vou ter que sofrer mais, ou até, né, me conformar com a morte ou com a não saúde. Essa é uma equação que o Machado de Assis propõe, o narrador propõe, não de maneira assim social ainda tão clara, né? Ele não é um autor marxista, porque ele não conhece o Marx ainda, mas ele está vendo no nível dessas injustiças todas. O casal Palha é um casal muito bem adaptado, eles sabem fazer, eles são capitalistas bem-sucedidos. O Rubião não sabe fazer, a Dona Tunica não sabe fazer, o Major Siqueira não sabe fazer, há uma galeria de personagens que não sabem e vão sendo alijados, né? Porque não se adaptaram às condições sociais, às condições de vida. Quais são os temas principais da obra machadiana? O grande, talvez, problema fundamental da obra seja a pergunta, o problema da identidade. Quem sou eu? Então, a pergunta que nós devemos fazer para o Rubião. Rubião, quem é você? Não sabemos direito. Depois, né, o que sou eu? Vejam que essa pergunta é bem interessante lá no romance. Quem é o Rubião? Um homem ou um sujeito que termina como um cão? É a grande pergunta, né, que nós fazemos. Depois, sob a forma branda, essa proposta aqui é do Antônio Cândido, professor Antônio Cândido, é o problema da divisão do ser ou do desdobramento da personalidade. Ou seja, o Rubião lá lá em Barbacena, perdão, ele era um. Quando ele vai para a corte, ele é outro. E alguma coisa não se ajusta, a máscara dele não se ajusta. Nós vivemos em sociedade para nos ajustarmos o tempo todo. Eu estou aqui agora com vocês, com esse blazer, com essa calça, falando em nome da Faculdade Casper Libero, falando em nome da direção da Faculdade Casper Libero. Sábado à tarde eu vou estar com meus amigos, posso estar de bermuda, posso estar de tênis, né, falando sobre outras coisas. Em princípio, essas duas personalidades, essas duas figuras se completam. Eu sou um no meu trabalho, eu sou outro com os meus amigos, mas esses dois outros, esse um e outro, se conversam. Aqui para o Machado de Assis, não, o Rubião, em algum momento, ele cinde a personalidade. Ele não consegue ajustar o Rubião do interior com o Rubião da capital. Antes que eu esqueça, qual é a alusão política a isso? O Brasil, no século XIX, é uma leitura de um grande crítico inglês, John Gladstone, que faz a introdução dessa edição aqui da Penguin. O Brasil, no século XIX, era um país que estava querendo sair da condição agrária, da condição interiorana, da condição fundiária, e querendo adentrar, digamos, o espaço do progresso, que era a cidade, que era o espaço cosmopolita, que eram as cidades grandes. Ou seja, o Rubião, de certa maneira, equivale ao Brasil nessa perspectiva. Ele sai do interior e vai para a capital. Tanto quanto o Brasil queria deixar de ser um país somente fundiário, né, somente um país de agricultura e de pecuária, e queria ser um país de bens manufaturados e de um capitalismo mais cosmopolita. Há uma relação aqui, de certa maneira. O Brasil, no século XIX, era um país, digamos que, de terceiro mundo, atrasado, cheio de problemas, mas que achava que estava no concerto das nações, que achava que ia ditar regras, né, digamos que no mundo civilizado. Ou seja, era um país um pouco que vivia uma crise alucinatória, né? Quem tentava fazer uma coisa e fazia outra. O Rubião começa a ter alucinações, ele começa a se alienar psiquiatricamente também. Ele começa a achar que é uma outra pessoa que não é ele mesmo, né? O Brasil não queria ser talvez uma potência mundial naquele momento, porque ele sabia que não tinha condições, né, de lutar contra a Inglaterra, a grande potência então europeia. Mas ele queria ser de uma grandeza menor. O Rubião quer ser o Napoleão III e não o Napoleão I. Então, ou seja, tem várias... vocês são muito jovens, né, muito bebês, não eram nascidos ainda. Em 1982, quando a Argentina, de maneira alucinada, declarou guerra à Inglaterra pela posse das Ilhas Malvinas. E o Brasil ficou, digamos que, no meio-fio ali, no meio do muro, porque o Brasil vivia uma ditadura, que deveria apoiar, em princípio, a ditadura argentina, mas dependia economicamente e geopoliticamente da Inglaterra. E aí parece uma coisa impensável, um país, naquele momento, com aquela dimensão da Argentina, declarar, né, e era uma potência importante, mundial, marítima, como a Argentina. A Argentina, naquele momento, deu uma de Rubião.
enlouqueceu, se alienou e achou que podia fazer muito mais coisas do que na verdade poderia. O John Gladstone, então, acredita que a alienação psiquiátrica do personagem corresponde a uma alienação da nação brasileira. Uma alienação, digamos que geral, né, total da nação brasileira. Outro problema, né, que é ligado aos temas da obra machadiana. Um sentimento profundo da relatividade total dos atos, ou seja, os atos são relativos. Nem tudo o que você faz concorre com a intensidade do que você fez. Existem coisas aleatórias. Alguns autores, alguns críticos dizem, e eu concordo plenamente com essa visão, que o Machado de Assis está antecipando, anunciando a grande característica do século XX, que é a do absurdo. Vejam do ponto de vista macropolítico. Nós somos tributários, né, no século XIX, de uma coisa chamada iluminismo francês, a razão esclarecida, liberdade, igualdade, fraternidade. Aplicamos esse ideário no progresso, transporte, barco a vapor, a indústria a vapor, né? Começamos a trabalhar o tempo todo com a ideia do progresso, ou seja, nos encaminhando para o futuro. Chegamos no século XX, essas conquistas todas, esse ideário, resultam em 2 guerras mundiais. A rigor, é uma ideia absurda, porque tanto a razão leva, digamos que, à barbárie. Depois da humanidade ter se desvinculado do passado, do absolutismo, das velhas ideias, né, das velhas crenças, o que vem depois é a guerra. São 2, né? Uma depois da outra, inclusive. Então, esse sentimento de absurdo, de que alguma coisa não faz sentido na ordem cósmica, é um sentimento que o narrador machadiano flagra o tempo todo. Depois, isso tem a ver com esse arremate aqui. O ato sem origem. As coisas são feitas porque são feitas. Não tem origem, não tem, na verdade, nenhuma fundamentação. E o juízo sem fundamento. Se emitem juízos sem nenhuma base. Se emite porque se emite. Né? A gente até hoje fala em nome dos pobres, fala em nome do terceiro mundo, fala em nome dos gays, dos negros, sem nenhum fundamento. Né? E o que hoje exige, né, para nós modernos, a ideia de lugar de fala. Se você vai falar, tenha coisas para dizer, porque você está investido daquela autoridade. Do contrário, você vai emitir um juízo totalmente sem fundamento. Tudo bem? Outro tema ainda. A transformação do homem em objeto do homem. Essa sim é uma tendência sociologizante, de uma tendência já de crítica do capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico em que homens rapidamente viram objetos, né? Viram coisas nas mãos de outros homens. A alienação e a decorrente reificação da personalidade. O sujeito se aliena, o sujeito perde o contato consigo mesmo. Vejam que é irônico no romance, porque ele ganha dinheiro. O dinheiro, em princípio, seria alguma coisa que pudesse levá-lo ao entendimento, ao sucesso e tal. Mas o excesso de dinheiro, na verdade, é que leva ele a essa alienação. Ele não sabe quem ele é. Ele acaba perdendo os seus valores mais essenciais, a sua, digamos que, interioridade. Isso é Robert Schwartz. O ganho, o lucro, o prestígio, a soberania do interesse são molas que predominam em muitos contos e romances, sobretudo no Quincas Borba. Lembrem lá, se vocês forem reler o livro, tentem fazer anotações com lápis, às vezes ajuda. O Rubião se declara então, finalmente, logo no começo do livro, para a Sofia. A ideia do Cruzeiro do Sul, ele faz o pacto, né? Ela não concorda, mas ele faz o pacto e tal. Ela fica indignada. Ela é uma mulher casada, fica indignada. Ela vai falar com o marido. E ela, então, exige que o marido rompa relações com aquele rival. O que diz o Cristiano Palha? Agora não posso porque ele me emprestou muito dinheiro. Eu estou devendo para ele, eu não posso agora romper o pacto. Então, vejam, né? É uma bela cenarização de como, na nossa moralidade convencional, o interesse por dinheiro sempre prevalece. Então, é o dinheiro que faz, a dependência do dinheiro, né, que o Palha tem pelo Rubião, que faz com que ele amoleça as regras morais. Olha, se fosse outra ocasião, eu expulsaria ele de casa, mas eu estou devendo para ele, então o dinheiro vai na frente, certo? Isso é aquilo que eu falei no começo da nossa conversa. Enquanto
o narrador está falando das coisas sociais mais fáceis, as festas, a saída do Rubião, a Folha, o Camacho indo na casa dele, os amigos, tal, nós percebemos sutilmente, porque não está dado isso, que o casal Palha está o tempo todo parasitando o Rubião. Em algum momento, quando o Rubião começa a perder o dinheiro a ponto de ele não ser mais interessante, o que o Cristiano Palha fala para ele? Eu prefiro agora romper a sociedade. Acho que você já está bem com o seu dinheiro, eu continuo administrando para você, mas a sociedade acabou. O narrador diz, ele não conta, o Palha não conta para o Rubião, mas o narrador diz assim, por quê? Ele ia começar a fazer negócios muito rentáveis e ele não queria então que tivesse um sócio para dividir os lucros, obviamente. Mas, por outro lado, foi a partir do dinheiro do Rubião que o Cristiano Palha começou a crescer. Ironia das ironias. O casal Palha faz do Rubião uma coisa. Quando a coisa é descartada, ela é jogada fora. Vejam que isso é bonito, é terrível, é assustador e a gente vive até hoje. Eu tenho um tênis. Quando o tênis fica velho, eu jogo fora. Eu tenho um objeto qualquer. Quando ele envelhece, ele é jogado fora. O que o capitalismo faz? A obsolescência das coisas cada vez mais rápida. Eu sou de uma geração muito anterior de vocês. Antigamente, eu vou dizer uma coisa assim, coisa de velho. Antigamente as coisas duravam mais, duravam mesmo. Você tinha uma roupa durante muito mais tempo, um aparelho de som durava muito mais tempo. Hoje a ideia da indústria mesmo, né, japonesa, americana, de ponta. Quebrou, substitui rapidamente. E aí você tem uma questão ecológica, onde botar tanta coisa velha, né, onde entulhar o lixo, e tem uma questão econômica. O mercado precisa cada vez mais que você consuma. Qual que é a extensão que nós fazemos, filosófica, reflexiva, sobre esse dado? Uma sociedade que joga muito rapidamente coisas fora, mas dia menos dia vai começar a jogar pessoas fora. Brasil, França, Inglaterra, Estados Unidos. Há pessoas sendo jogadas fora. Vamos ali na Cracolândia, tem muita gente sendo jogada fora. Vocês devem sair de casa todo dia e encontrar muita gente em situação de rua, né, de maneira muito vulnerável economicamente e tal, socialmente, que são alijadas, que não são colocadas, digamos, na ordem do dia. O André Dahmer, que é um grande quadrinista, publicou outro dia na Folha de São Paulo um quadrinho. São só 3 quadrinhos e é perfeito. São 2 capitalistas, tipo Rubião, Cristiano Palha, conversando em São Paulo contemporaneamente. Um deles diz assim, você viu, tem uma pessoa ali caída no chão. Aí o outro fala, isso é normal, São Paulo está cada vez mais assim, muito mendigo, muita gente na rua e tal. Aí o outro diz, não, mas essa pessoa está muito bem vestida. Aí o outro fala, nossa, que tragédia, vamos ajudá-la. A gente só pensa nisso quando a pessoa está bem vestida, porque parece que corresponde à minha classe social. Do contrário, você liga puxa, que pena, ainda bem que não é comigo. Né? Essa é a ideia do lucro, do prestígio, da soberania, do interesse. Vamos terminar. As 3 perspectivas da prosa machadiana. A primeira, a condição humana. Machado fala do que é o homem afinal. E o homem é um ser imperfeito que deseja a perfeição. O homem é um ser finito que aspira à infinitude. O homem sempre é um projeto maior do que ele é mesmo. O exemplo talvez melhor da condição humana seja esse episódio ao qual já me referi, do mendigo com o céu. Quem está embaixo, né, que fique lá embaixo. Quem está em cima, não, por favor, não faça a desfaçatez de cair por cima de quem está embaixo. Então, cada coisa no seu lugar. Afeição psicológica. As personagens são ambíguas e você nunca sabe direito o que vai dentro delas. Até hoje nós não sabemos quem é de fato a Capitu. Até hoje nós não sabemos quem de fato é o Dom Casmurro, né? Como não sabemos, o crítico Alfredo Bossi, um professor, foi até meu professor na USP, ele diz isso, a grande personagem da galeria feminina machadiana é a Sofia, porque a Sofia é impalpável. Lembram lá? A Sofia também se apaixona pelo Carlos Maria. Depois que ela se apaixona, em princípio, pelo Rubião, ela tem um interesse no Carlos Maria. E o Carlos Maria casa, então, com a Maria Benedita e ela fica um pouco despeitada. Mas ela está sempre querendo ser, digamos que, amada, cortejada, para além do marido dela. Nós não sabemos por quê, não fica claro isso, né? O romance, como eu falei, não é nem um pouco moralista. E, por fim, a característica brasileira. O Machado é um autor, digamos que universal, mas ele está sempre lembrando que ele vive no Brasil, né? E que ele fala de uma certa região, de uma certa cidade, de uma certa nação,
de um certo, digamos, né, povo que tem características muito peculiares. E aí ele faz, então, considerações a respeito disso. Lembram, o Rubião está andando a esmo depois que ele se declarou para a Sofia, ele quer pegar uma carruagem para voltar para casa, 4 cavalariços, né, se oferecem para ele resolve andar um pouco a esmo e ele encontra uma cena terrível de um escravo sendo executado. E ele é atraído para isso. Parece que não faz muito sentido na narrativa. Isso não vai ter muita, né, digamos que, referência imediata na narrativa. Mas é o narrador, o Machado dizendo, é uma sociedade escravocrata. E terrível. O escravo vai ser morto por quem? Por um outro escravo, que vai ser então alforriado se ele assumir o papel de algoz do outro. Ele vai ser enforcado. Então, é terrível como ele vai observando coisas. Essa cena é uma cena muito banal no romance, digamos. E ela conta uma coisa terrível. Execução pública, morte pública, assistida por muitas pessoas, né, em que um negro está matando um outro negro. Justamente para poder ter também, digamos que, né, a sua liberdade garantida. Liberdade concedida a partir de um crime. Então, essas ironias todas, esses entroncamentos todos é que fazem do autor, né, o grande autor brasileiro que o Machado de Assis é. That's all, folks.